A história que você vai ouvir hoje é uma das mais impressionantes, brutais e ao mesmo tempo inspiradoras de toda a Segunda Guerra Mundial. Uma história tão extrema, tão improvável, que durante décadas muitos acharam que fosse apenas mais uma lenda dos campos de batalha. Mas não é. Tudo aconteceu. E foi testemunhado por dezenas de prisioneiros que sobreviveram. Dmitry Karbyshel não foi apenas um general. Ele foi o tipo de soldado que existiu em uma época em que honra, disciplina e dever eram tão importantes quanto a própria vida. Um homem que fez escolhas impossíveis. E que pagou o preço máximo por elas. Hoje você vai conhecer a trajetória completa desse general, desde seus primeiros passos no exército ainda no período dos czares, até seu último minuto de vida, congelado como um monumento vivo da resistência humana. Uma história dura. Real. E que merece ser contada sem filtros. Dmitry Mikhailovich Karbyshel nasceu em 1880, numa época em que o Império Russo ainda vivia sob o regime dos czares. Seu pai morreu muito cedo, e sua mãe, uma mulher rígida e profundamente religiosa, criou sozinha todos os filhos. Karbyshel cresceu ouvindo histórias sobre disciplina, sacrifício e o dever de servir sua terra. E talvez por isso, desde cedo, demonstrou talento para a vida militar. Aos 18 anos, ingressou na Escola de Engenharia Militar de São Petersburgo. Era um jovem pequeno, de aparência frágil, mas rapidamente se destacou como um dos melhores cadetes disciplinados de sua geração. Seu talento específico? Construção de fortificações. Pontes, bunkers, sistemas defensivos. Karbyshel era uma mente brilhante da engenharia militar. Ele não queria ser herói. Queria ser útil. A Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905. A primeira vez que Karbyshel sentiu o cheiro da guerra foi no conflito entre Rússia e Japão. Um conflito brutal, sangrento, que marcou profundamente os militares russos. Foi ali que ele aprendeu sua primeira grande lição. Na guerra, quem sobrevive não é o mais forte. É o mais preparado. Ele construiu fortificações sob fogo inimigo. Viu companheiros morrerem. E percebeu que o caos é a única certeza no campo de batalha. Karbyshel voltou para casa com cicatrizes físicas e mentais, mas também com reconhecimento. Sua competência militar era cada vez mais evidente. De czarista ao Exército Vermelho. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Rússia mergulhou num período turbulento. E veio a Revolução de 1917. Oficiais do antigo exército foram perseguidos, muitos executados. Mas Karbyshel, ao contrário de muitos, tomou uma decisão inesperada. Ele se juntou ao Exército Vermelho. Não por ideologia, mas por lógica. Um engenheiro militar só serve ao país quando existe um país para defender. Sua habilidade em engenharia fortificada o tornou essencial na construção das novas defesas do nascente Estado soviético. Década após década, Karbyshel se tornava referência. Em 1940, foi promovido ao posto de general-leutnant de engenharia. Era, oficialmente, um dos maiores especialistas em fortificações de toda a União Soviética. A invasão alemã de Operação Barbarossa, 1941. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a maior invasão terrestre da história. Operação Barbarossa. Milhões de soldados alemães avançaram simultaneamente por terra, ar e artilharia. As defesas soviéticas foram esmagadas. Karbyshel foi enviado para coordenar a retirada ordenada de tropas. Sua missão era clara: atrasar o avanço alemão. Construir defesas improvisadas. Salvar o máximo de vidas possível. Ele estava na linha de frente, supervisionando obras, quando a unidade foi cercada. Mesmo sob fogo intenso, continuou dando ordens. Até que uma explosão o derrubou. Atordoado, sangrando, sem consciência total. Karbyshel foi capturado. Durante 4 anos, ele passou por dezenas de campos de concentração e prisioneiro. Oficiais nazistas sabiam quem ele era. E tentaram várias vezes convencê-lo a trabalhar para eles. Prometeram conforto, proteção. Ofereceram até dinheiro.
A resposta dele era sempre a mesma: eu não sirvo a ocupantes. Testemunhos contam que os guardas tentavam humilhá-lo e quebrá-lo psicologicamente. Mas Carbichel mantinha a postura firme, quase inabalável. Prisioneiros relatam que ele dividia comida, ajudava os fracos e conversava com os que estavam mentalmente destruídos. Um soldado lembrou: quando ele falava, parecia que a guerra inteira fazia sentido. Campo de Mauthausen, em fevereiro de 1945. A madrugada de 18 para 19 de fevereiro de 1945 foi uma das mais cruéis registradas nos campos de concentração. Os nazistas decidiram eliminar um grupo de prisioneiros considerados inúteis para o trabalho. Levaram cerca de 500 homens para fora. Estava a 15 graus Celsius. Vento cortante. Neve dura como pedra. Entre eles, Carbichel. Um oficial alemão repetiu a oferta: trabalhe para nós. É sua última chance. E pela última vez, Carbichel recusou. A ordem então foi dada: molhem todos. Baldes de água gelada foram jogados sobre os prisioneiros. A água congelava imediatamente, formando crostas de gelo por todo o corpo. Alguns morreram em minutos. Outros tentavam implorar ou fugir. Mas Carbichel ficou imóvel. Testemunhas contam que ele gritava instruções aos outros: fiquem juntos. Não deixem cair uns aos outros. Era impossível sobreviver, mas ele não deixou ninguém enfrentar a morte sozinho. Ele morreu congelado. Em pé. Os prisioneiros que sobreviveram juram que encontraram seu corpo assim horas depois. Como uma estátua de gelo. Olhando para a frente. Com a mesma postura de quando era general. Depois da guerra, o nome de Dmitry Carbichel se tornou símbolo de honra militar. Escolas, ruas, monumentos e prêmios foram criados em sua memória. Mas, acima de tudo, sua história se tornou uma das maiores provas do que significa manter a dignidade mesmo quando tudo está perdido. Ele não quebrou. Não se curvou. Não traiu. Não negociou sua consciência. E morreu da maneira que viveu. De pé. Histórias como a de Dmitry Carbichel são raras. E difíceis de acreditar. Mas é por isso que precisam ser lembradas, não apenas como um capítulo da Segunda Guerra Mundial, mas como um capítulo da própria força humana. Porque, no fim, a guerra não é feita apenas de batalhas, tanques ou mapas. Ela é feita por pessoas. E algumas delas, como Carbichel, deixam marcas tão profundas que continuam vivas mesmo décadas depois.